Olha aí você de novo na aula, tá vendo? Sinal que gostou da primeira aula, ou te mandei o link diretamente para você acessar aqui, né? Pessoal, nessa aula aqui eu vou ensinar sobre funções no Go, tá? Então a gente vai passar desde funções simples, funções com múltiplos retornos, isso é uma característica muito interessante do Go, ela pode retornar mais de um valor, não retorna só um valor, né? Por exemplo, no JavaScript você retorna um objeto com vários valores dentro, mas é um retorno apenas. Declaração e atualização de variáveis, que a gente seta durante ali o nosso processo de criação de funções, operações matemáticas, higher order functions, a gente vai entender o que são higher order functions aqui, closures, que é um conceito muito interessante, também tem outras linguagens, a gente vai aprender sobre naked returns, retorno nu, né, digamos, e um detalhe que é bem interessante do Go é nomeação de valores retornados. Então dá para você, ali onde você coloca o retorno da função, você já instancia uma variável ali, já dá o nome daquele retorno. Então, isso aí junto com o naked return é uma parada interessante de fazer, apesar de não ser recomendado, porque não é explícito, né? E a gente, como programador, gosta que as coisas sejam o mais explícita possível para melhorar a capacidade de leitura do teu código. Bem, na aula anterior a gente já fez algumas funções simples, a gente mexeu na função main, a gente criou a função log, que logava na tela aí valores para vocês, mas nessa função não. Nessa aula aqui a gente vai começar com funções mais simples e a gente vai começar a incrementar um pouco. Então inicialmente vamos repetir alguns passos da aula inicial, que seria aqui, ó, go mod init, e o nome da aula aqui, só para criar o projeto para a gente, tá? Então, novamente, vai criar aqui o go mod, o nome do nosso projeto aqui, tá? E a versão do Go. Como eu prometi, a gente vai falar mais sobre esse arquivo aqui, mas por enquanto vamos focar no tema da aula. Main.go, vou mudar aqui para main, que a gente vai querer criar uma função main aqui e executar esse arquivo. Func main. Então, a estrutura de uma função é essa. Tem a palavra reservada func, tem o nome da função. Claro que a função main é uma função especial. Teria o retorno nesse espaço aqui e o bloco ali da função, né? Então, nessa aula aqui a gente vai criar Nessa aula não. Nessa parte aqui da aula a gente vai criar uma função chamada greetings, por exemplo. Greetings, e que vai receber um name, que é string, tá? String. E ela vai dar um fmt, printf, tá? Hello, vírgula, %s, que a gente vai substituir essa parte aqui pelo name que a gente está recebendo como parâmetro. Ou seja, qualquer coisa que a gente passar aqui no name vai ser substituído nesse lugar aqui e o printf vai retornar no terminal o que está aqui, hello, e o name que a gente passou. Aqui na função main a gente vai chamar essa função agora. Greetings, passar meu nome aqui. Nesse caso, se a gente der o play aqui, por exemplo, aqui embaixo vai aparecer, ó, Hello Almeida. Outra forma seria go run ponto para executar todos os arquivos da pasta aqui, como a gente já viu anteriormente, só para você poder ter outra forma de fazer aqui. E, cadê? Um pouquinho mais para baixo, aqui, apareceu o valor. Beleza? Um detalhe que deu para perceber aqui é que funções normalmente elas não precisam retornar algum valor. Nesse caso aqui da função greetings, ela não está retornando nada. Ela está apenas mostrando no terminal, mas a gente poderia retornar aqui, por exemplo. Digamos que essa função vai retornar uma string, certo? E a gente vai criar uma variável aqui, ó. Vamos lá. A gente vai criar uma variável aqui que se chama, sei lá, retorno. Eu vou explicar isso daqui é a declaração de uma variável, tá? Seria hello, vírgula, espaço, mais name, tá? Nesse caso aqui a gente vai retornar
o RET. Ou poderíamos fazer assim, diretamente. Então isso daqui vai ser processado, vai virar um string e vai retornar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, fmt println result. E agora a gente poderia dar o play aqui na IDE e ver o valor aqui. Ou, como a gente já fez antes, mesma coisa. Nesse caso aqui, a função retornou uma string, porque a gente construiu a string aqui e retornou. Bem, um outro detalhe de funções é que elas podem receber, claro, mais de um valor como parâmetro e retornar mais de um valor também, como eu falei na introdução. Então vamos criar uma função aqui de divisão que recebe dois valores, por exemplo. Dividir. Como a gente está no pacote main, no package main, a gente poderia usar privado mesmo, porque o pacote main não tem essa questão de público e privado. Então, digamos que a gente vai criar uma função dividir aqui, tá? Essa função vai receber o divisor, o dividendo, que vai ser um inteiro, por exemplo. O divisor, que vai ser um inteiro, e vai retornar mais de um valor. Vai retornar um inteiro para o quociente, que seria o resultado da divisão, e um inteiro para o resto, por exemplo. Então, poderíamos retornar assim. Quociente seria dividendo dividido por divisor, seria o quociente, que é o resultado da divisão inteira. E o resto seria o dividendo mod divisor. Essa aqui é o operador para capturar em uma divisão o resto da divisão inteira. Isso aqui tem outras linguagens também. Nesse caso, poderíamos retornar quociente e resto, que está aqui, ó, certo? Claro, se o divisor for zero, nós deveríamos retornar um erro, certo? Mas a gente pode fazer isso depois. Então, vou apagar essa primeira parte aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui quociente e o resto, por exemplo, certo? Dividir. Vou passar 3 dividido por 2, por exemplo. E vou fmt dar um print dos dois valores aqui, certo? Então, vamos executar. E 3 dividido por 2 dá 1 e resta 1. Então, quociente 1, resto 1. Então, aqui a gente aprendeu que uma função pode receber mais de um parâmetro e ela também pode retornar mais de um valor. Continuando aqui, uma coisa que a gente poderia fazer é nomear os retornos. Name the returns. Nesse caso aqui seria quociente, certo? E resto. Estamos nomeando os retornos. Como essa nomeação de retorno ela já constrói a variável, já declara a variável, melhor dizendo, a gente precisa alterar a propriedade, o operador de declaração e trocar pelo operador que só atualiza o valor de uma variável que já está declarada antes. Ou seja, aqui eu declarei, por isso que eu não preciso usar o operador de declarar de novo. Eu só preciso atualizar o valor de uma variável que já está declarada antes. Então, por isso que eu tirei aqui os dois pontos, tanto do quociente quanto do resto. Então, nesse caso aqui é para funcionar do mesmo jeito. Vamos executar de novo. Vamos até mudar o número aqui, 5 por 2. Vai dar 2 de quociente e 1 de resto. 2 de quociente e 1 de resto.
Uma coisa interessante que a gente poderia fazer aqui seria remover esse inteiro aqui, ó, para ficar mais sucinto. Já que os dois são inteiros, a gente pode declarar aqui os dois e colocar só um valor de inteiro. Isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. 2 em 1. E poderemos fazer a mesma coisa aqui. Dividendo é inteiro, divisor é inteiro, então a gente só coloca 1 e a gente vai executar e vai funcionar do mesmo jeito. E agora a gente poderia colocar mais um parâmetro de retorno aqui que é padrão do Go. Toda função Go retorna primeiro um erro, depois o valor esperado, porque a gente trata o erro como valor em Go. Então nesse caso seria erro, do tipo erro, certo? Depois quociente e depois o resto. Nesse caso aqui, se der tudo certo, o erro, que vai ser o primeiro parâmetro aqui de retorno, vai ser nil. Nil é uma palavra reservada para null. Em outras linguagens, a gente usa null, por exemplo, certo? Em Python, por exemplo, a gente usa none. Em Go, a gente usa nil. Significa vazio. Então, nesse caso, se der tudo certo, a gente vai retornar o valor vazio para o erro, vai retornar o quociente e o resto. Então, qual seria o erro aqui que a gente pegaria? O erro aqui, a gente precisa testar se o divisor é zero. Porque se o divisor for igual a zero, essa operação matemática é indefinida na matemática. Então, a gente precisa retornar um erro caso isso aconteça. Então, seria se divisor for igual a zero, nós vamos criar uma variável de erro aqui, certo? Criar não, ela já está criada aqui em cima, né? A gente vai só atualizar o valor dela para fmt error e vou escrever aqui, ó, divisão por zero é indefinida, por exemplo, certo? Eu vou pegar esse erro aqui e retornar erro. E para o quociente eu vou retornar zero e para o resto também. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? O erro será o primeiro valor recebido aqui da nossa função e a gente precisa testar. If error diferente de nil. Se o erro não for nulo, é porque realmente aconteceu um erro. Então, eu vou dar um panic e erro aqui. Depois a gente vai falar desse panic direito, tá? Então vamos executar a função aqui. Deve funcionar ainda, mas se a gente colocar o divisor para zero, é para dar erro, certo? Executar aqui. Divisão por zero é indefinida. Então, a nossa função se comportou como esperado. Bem, agora eu quero falar de um conceito chamado Naked Return, retorno nu, que basicamente é eu poder fazer isso daqui, ó. Eu vou remover esses 3 valores aqui e vou deixar o retorno nu, certo? O Go, ele sabe que essa função retorna um erro, um quociente e um resto. Dessa forma, está implícito aqui, eu não preciso declarar os retornos explicitamente. Então, o Go entende, vou dar um play aqui na função. E vamos botar um valor diferente aqui, vou botar 2, por exemplo. Dá um play aqui. E funcionou normalmente. Então, isso aqui é Naked Return. Não é recomendado porque deixa o teu código mais implícito, o que é ruim para a capacidade de leitura do teu código. Bem, pessoal, faltava falar ainda sobre Higher Order Functions e Closures, mas acredito que essa aula já ficou um pouco grande demais, a outra aula ficou com 18 minutos, essa aqui já está ficando um pouquinho grande. Eu vou deixar para a parte 2 da aula de funções. Então, se você não assistiu ainda a primeira aula, que eu falei sobre packages, vou deixar o link aqui, ó, o quadrinho aqui para você assistir. E a gente se vê na próxima aula de funções, parte 2. Muito obrigado por ter assistido. Dá um like aí, compartilha com seus amigos e compartilha no WhatsApp, no Instagram, em todo lugar aí, para a gente compartilhar esse conhecimento de Go. Beleza? Obrigado aí, gente.